Capítulo 1. Se alguém tem dízimos e ofertas a entregar na parte da manhã, pode entregar, colocar no final do culto no gasofilácio, né? Lembrando que o gasofilácio maior são os dízimos e ofertas da igreja, e o gasofilácio menor são as ofertas missionárias. Aqueles que estão acompanhando em casa, eu quero incentivá-los a estarem presentes, né, a participarem presencialmente dos trabalhos da igreja. E também, meus irmãos, importante que nós participemos tanto da escola dominical quanto do culto. Alguns, por causa da pandemia, né, no começo nós estabelecemos um revezamento. Quem vem de manhã não vem de noite. Mas agora, aqueles que podem participar dos trabalhos devem vir de manhã e devem vir à noite também para serem edificados espiritualmente. Gostaria que colocasse lá no primeiro slide. Isso, esse é o tema, meus irmãos, da nossa escola dominical esse ano, Venha o Teu Reino. Nós vamos estar estudando o Evangelho de Mateus. Como funciona, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ele tem como o seu autor Mateus, e agora sim vou pedir para passar para o próximo slide. Ele tem o seu autor Mateus, né, ou Levi. A data da escrita desse evangelho, o evangelho foi escrito entre o ano 60 e 70 depois de Cristo, e o importante para nós agora é o propósito, né? Qual é o propósito de Mateus ao escrever esse evangelho? Mateus tem como propósito apresentar Jesus como rei. Amém, meus irmãos? Ele vai apresentar Jesus como rei, como profeta, como sacerdote, mas especialmente como rei. O evangelho que mais apresenta, o que mais fala sobre o reino dos céus, é o evangelho de Mateus. Lembrando que reino dos céus, reino de Deus, reino do nosso Senhor, reino de Jesus Cristo, apontam todos para a mesma coisa, né? São só maneiras diferentes de falar da mesma coisa. Então, Mateus tem como propósito apresentar Jesus como o rei tão esperado. Por quê? Porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, esperava a vinda do rei, a vinda do Messias. E Mateus, ele escreve seu evangelho apresentando Jesus como esse rei tão esperado. Mateus apresenta também o reino de Deus, ou seja, como é o reino de Deus. E ele apresenta também os ensinos de Jesus sobre como deve ser a fé e a vida daqueles que aspiram esse reino. É o evangelho que introduz o Novo Testamento como nós o temos em nossas Bíblias. Amém, meus irmãos? Então, é um evangelho muito importante, muito bom de ser lido, muito bom de ser estudado. Eu incentivo os irmãos a lerem o evangelho de Mateus, se possível, mais de uma vez. E nós vamos nos aprofundar neste evangelho, vamos nos aprofundar nos ensinos e na vida de Jesus Cristo. Próximo slide. Nós temos nesse slide o esboço do capítulo 1, que é o início de um novo tempo, o início de uma nova era, né? Nós evitamos usar essa expressão nova era, porque teve aquele movimento, né, da nova era, que trouxe, né, grandes heresias e grandes prejuízos, né, para a fé, mas quando os evangelistas e quando os apóstolos escrevem o Novo Testamento, eles vão usar esse termo, né, no grego aparece esse termo, nova era, mas nós vamos falar novo tempo, porque nós temos a era do Antigo Testamento, a era do Novo Testamento e a era que ainda está por vir, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Então, Mateus está apresentando o início de um novo tempo, porque com a chegada de Jesus começa um novo tempo. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver quão maravilhoso é esse novo tempo, tempo do Novo Testamento que nós estamos já vivendo. Então, no capítulo 1, né, do verso 1 até o verso 17, nós temos a genealogia, e nessa genealogia, e esses textos, né, eles ficaram restritos praticamente à época do Natal, mas quando a Bíblia foi escrita, tenha em mente que, quando esse evangelho foi escrito, os evangelistas eles não pensavam em Natal.
Natal era uma data não comemorada por eles. Natal é uma data que passou a ser comemorada muito depois pela igreja, né? Qual é a intenção de Mateus aqui? É mostrar as origens do rei. E depois, do verso 18 ao verso 25, o nascimento do rei. Então vamos ler, meus irmãos, aqui o capítulo de número 1, a partir do verso 1. Eu vou ler rapidamente com os irmãos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Judá, e Judá a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Rabi a Boaz, este, de Ruth, gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então nós temos aqui, meus irmãos, Mateus apresentando as origens do rei. Próximo slide. Então, as genealogias, meus irmãos, embora desprezadas por muitos, né, em suas leituras, elas têm um propósito bíblico. E elas são de grande importância nas Escrituras, e elas aparecem em vários textos, especialmente em textos do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, né, nós temos várias genealogias. Mateus, ele relata a genealogia de Jesus de forma descendente e Lucas de forma ascendente, né? Se você pegar aqui, comparar a genealogia colocada por Mateus e a genealogia colocada por Lucas, vocês vão perceber que eles trazem a genealogia de forma diferente, mas é a mesma genealogia, né? E tem a mesma importância, a mesma direção. Para os judeus, as genealogias elas eram muito importantes por causa da terra. Por quê? Porque haviam as tribos e as gerações que vinham, né, possuíam a terra, cada um possuía a terra conforme a sua descendência em sua tribo. Então, as genealogias eram muito importantes para eles por causa disso. Próximo slide. Eu não vou ficar falando muito sobre a genealogia, fica tranquilo. Fiquem tranquilos, né? O que é importante para nós? Que a sucessão do rei, e essa é a intenção de Mateus aqui, a sucessão real estava vinculada à genealogia. A sucessão real estava vinculada à descendência de Davi. Então era preciso provar que Jesus era da descendência de Davi. E é isso que Mateus está fazendo aqui. Mateus está dizendo, olha, esse Jesus a quem nós pregamos, ele é o rei que veio da descendência de Davi. Esse é o propósito da genealogia aqui. Mais do que apresentar nomes, o propósito é esse. Mostrar que Jesus é o rei que veio da descendência de Davi. Então veja só, depois do exílio na Babilônia, depois da saída do exílio na Babilônia, por exemplo, os sacerdotes, para exercerem a função, eles tinham que provar a sua descendência, senão não exercia o sacerdócio. E Mateus está provando, está mostrando por A mais B, que Jesus é rei legítimo, porque ele é da descendência de Davi. Agora, meus irmãos, há um ponto importante, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento,
Você tem alguns textos aí que você pode ler depois, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, e também Tito capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ficar procurando pelo em ovo. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente não deve ficar dando muita importância às genealogias, no sentido de ficar buscando coisas nas genealogias. Os irmãos estão entendendo? Aqui é um propósito simples. Mostrar que Jesus é o rei. E não um texto para a gente ler e ficar buscando, né, coisinhas e detalhes no texto. O propósito é simples e claro. Mostrar que Jesus é o legítimo rei que vem da descendência de Davi. Próximo slide. Jesus, ele é filho de Davi. O reino vem através do filho de Davi. Veja ali o versículo de número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Então Deus, ele estabeleceu duas alianças. Nós temos aqui, né, claras, mais alianças, mas vamos citar aqui essas duas. Deus fez uma aliança com Abraão. E depois Deus fez uma aliança com Davi. E Jesus, ele é filho tanto de Abraão quanto de Davi, no sentido de que vem da descendência deles. E Jesus vem de quem, meus irmãos? De José e de Maria. E José e Maria, mas Mateus faz referência especialmente aqui a José. José é da descendência, da linhagem de Davi. Veja o versículo ali de número 17, né? No slide aí está verso 20, mas é o verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão, aliás, verso 16, meus irmãos. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então o Evangelho de Mateus, ele começa com o anúncio do reino e com o fato de Jesus ser o descendente legal de Davi. Amém, queridos? Então isso aqui, quando os judeus, né, especialmente os judeus, quando eles vão ler os evangelhos, eles começam lendo aqui pela genealogia, isso aqui é muito importante para eles. Porque Jesus só pode ser o rei, só pode ser o Messias, se de fato ele veio da descendência de Davi. Próximo slide. Uns poucos detalhes aí para a gente. A palavra que nós temos aí no versículo 1, a primeira palavra do Evangelho de Mateus, que é a palavra livro, ela é melhor traduzida por registro. Registro da genealogia. A palavra genealogia significa aí origem, registro da origem, né, ou do começo da vida de Cristo. Jesus significa, o nome, né, Jesus significa, especialmente em hebraico, Jeová é salvação. E significa também, ele certamente salvará. Nós vemos o significado do nome de Jesus ali no verso de número 21. Veja ali comigo o verso 21 que diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará, ou ele certamente salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, ele é o Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vemos isso lá no verso de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cristo é Messias e Messias é ungido. Então Mateus liga o Messias, que é Jesus, que é o Cristo, a Abraão e a Davi. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Está tranquilo? Então vamos lá, olha só. Quando nós olhamos para adiante, vou pedir para passar o slide, nós vemos que alguns inimigos de Jesus, eles tentaram questionar a origem de Jesus. Por exemplo, vamos ver ali Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13.
partir do verso 50 e 54, diz assim: E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão questionando a origem de Jesus. Que é esse aí? Esse aí, ele não é o filho do carpinteiro? E Mateus mostra lá no começo que Jesus é filho de quem? De Abraão e filho de Davi. Ele é sim o filho do carpinteiro, mas ele também é filho de Abraão e ele é filho de Davi, por isso ele pode assumir o trono. E nós temos aí outros textos, você tem outros textos aí como João capítulo 7, verso 27, e no Evangelho de João você tem aí vários versículos, você pode ler depois, aonde inimigos questionam a origem de Jesus. E é por isso que é colocada essa genealogia no começo dos evangelhos, para mostrar que Jesus ele tem uma origem legal, como descendente de Davi. Vamos voltar lá para Mateus capítulo de número 1, meus irmãos, agora a partir do verso de número 18. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Vê como Mateus procura dar essa ênfase, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Próximo slide. Então, meus irmãos, a Mateus tem um propósito aqui de apresentar o nascimento do rei. Se no seu evangelho ele vai mostrar que Jesus é o rei, ele vai apresentar agora o nascimento do rei. E é muito curioso quando nós vemos as coisas por essa perspectiva, de que Mateus está apresentando o rei. Os irmãos vão ver como é muito interessante isso no começo do livro e depois no restante dele. Então veja ali o verso de número 18. Né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo, né? O nascimento do rei, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, em compromisso de noivado, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A palavra aí, desposada, é o equivalente a noivado, não, como nós dissemos. Naquela época era um pedido solene e uma promessa de matrimônio, ou seja, então Maria e José, eles estavam em acordo, em contrato de matrimônio. Era um ato tão sério na época que após a solenidade, eles já eram considerados casados, restando apenas a consumação do casamento. Se os irmãos observarem aí no texto, vão perceber que Mateus diz que Maria é mulher de José e que José ele é esposo de Maria, embora ambos ainda não estivessem formalmente, né, fechado a questão do casamento. Veja ali o versículo de número 19. Diz assim: mas José, seu esposo.
Verso 20. Não temas receber Maria, tua mulher. Então, o compromisso deles ali vamos chamar de noivado, né? O compromisso deles de noivado era um compromisso muito, muito sério. Sobre isso é falado também lá em Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 e 24, mas a gente não precisa ler isso agora. Próximo slide. Só que veja só, meus irmãos, o que acontece aí, né? Maria, estando desposada com José, sem que eles tivessem tido qualquer relação, ela se achou o quê? Grávida. No versículo 18 diz, né? Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Agora, imagina isso na cabeça de José. Imagina que você tem uma noiva e, de repente, essa noiva aparece embuchada, né? Ela aparece barriguda. Ela aparece grávida. O que você iria pensar? José não sabia, meus irmãos. Até que o anjo falou com ele, né? José não sabia que a obra ali era do Espírito Santo. Então, imagine o que se passou na cabeça de José quando ele percebeu que Maria estava, né, grávida. Veja o verso de número 19. José, um homem justo. Presbítero Manuel. Manuel, eu não sei como ele ficou sabendo, né, da coisa. Como ele ficou sabendo que Maria estava grávida? O presbítero Manuel está dizendo aqui, será que ela comentou com ele? Né? A gente não sabe, mas o fato é que ele, de repente, ele percebeu que, sua barriguinha está crescendo. Percebeu que ela estava grávida, né? Sem que eles tivessem coabitado, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia não nos dá todos os detalhes aí para a gente. Mas, veja só, José ele era um homem justo. Verso de número 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui, meus irmãos, nós temos várias lições, né? Primeiramente, essa que nós temos aí no slide, o fato de José ser um homem justo. O que significa ser um homem justo? Era um homem que procurava viver para a glória de Deus. Um homem também que não queria trazer prejuízo para a vida de ninguém. Preferia sofrer o dano do que trazer prejuízo para a vida de alguém. Ele era um homem justo. Pela palavra justo aqui, e pelo contexto, nós entendemos também que José ele era um homem bom. Ele não era uma pessoa ruim, uma pessoa má. Porque o texto diz que ele não queria infamar Maria. O que significa isso? Ele não queria expor Maria a uma vergonha pública. Ele não queria colocar Maria numa situação de humilhação pública. Isso seria infamar. Porque ele, como noivo dela, ele poderia dizer, olha, como é que você engravidou? E como que Maria ia explicar essa situação? Quem que ia acreditar que era do Espírito Santo? Só se o cara recebesse uma revelação de um anjo. Foi o caso de José. Porque se José leva a questão a público, segundo os rigores da lei, Levítico capítulo 20, Maria poderia ter sido apedrejada publicamente. Então, José ele não quis nem expor Maria, também não quis nenhum mal para a vida dela. Ele resolveu deixá-la secretamente. É isso que diz ali o verso de número 19. O que significa deixá-la secretamente? Segundo Deuteronômio, ele poderia ou expô-la à vergonha pública e pedir satisfação. Você vai ter que explicar isso aí. A gente assumiu um compromisso. Todo mundo já sabe que eu sou seu esposo, que você é minha mulher. A gente está prometido.
E agora você vai ter que explicar. Então, esse era um jeito, né? Levar ela à vergonha pública e fazer com que ela explicasse. Outro jeito era dar carta de divórcio. Vamos ver lá, por exemplo, Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo de número 24. Depois você volta lá para Mateus capítulo 1. Deuteronômio capítulo 24. Vamos ler ali os primeiros versículos. Diz assim, Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Eu faço uma pergunta aos irmãos. José tinha achado coisa indecente em Maria? Tinha achado. Ela apareceu grávida. Ele não sabia que era do Espírito Santo ainda. Qual que era o caminho? Ele poderia expô-la à vergonha pública ou, veja ali o verso número 1, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa. Era isso que José, quando fala que o texto fala, volte lá para Mateus capítulo 1, quando o texto fala que ele resolveu deixá-la secretamente, é isso, meus irmãos. Ele deu para ela uma carta de separação, uma carta de divórcio. Eu vou dar para ela uma carta de divórcio, ela vai estar livre de mim, livre do meu compromisso. Livre do compromisso, né? Comigo. Os irmãos estão entendendo? Próximo slide. Mas aí então, Deus falou com José através do anjo, né? Veja o verso de número 20. Enquanto ponderava nessas coisas, né? Enquanto ele pensava, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou resolver esse trem? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, meus irmãos, em sonho, né, o anjo apareceu para ele em sonho. Enquanto ele estava dormindo, era uma das formas da revelação de Deus, ali ainda no período do Antigo Testamento e agora, né, no começo do Novo Testamento. E o anjo disse, né, chamou ele de filho de Davi, e disse, não tenha medo, né, de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então veja só, receber Maria, onde que ele receberia Maria? Na casa dele, né? Algumas traduções vão dizer, né, receber em tua casa. Então o anjo disse, olha, não temas recebê-la é na sua casa e recebê-la como sua mulher. Então é isso que o anjo estava dizendo para ele, e deixando claro que o que aconteceu com Maria era algo do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então José aqui recebe a ordem de dar o nome ao menino. Quem tinha que dar o nome para o menino era quem? José, era o pai. Aí o anjo disse, olha, você vai dar o nome desse menino de Jesus, porque ele salvará. Ele salvará. Salvará quem, meus irmãos? Quem Jesus veio para salvar? Jesus veio para salvar o seu povo. Veio para salvar as suas ovelhas. Salvar do quê? O anjo diz aqui uma coisa específica. Do pecado. Então Jesus ele veio para nos salvar do pecado, do poder do pecado e das consequências do pecado. Então, o pecado é um inimigo que só Jesus pode derrotar. É interessante que a gente vive numa época, triste, a gente vive numa época onde quase nada é considerado pecado. Mas, meus irmãos, nós só entenderemos a obra de Cristo quando nós entendermos o pecado.
Porque Jesus veio para nos libertar do poder e da escravidão do pecado. E quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Próximo slide. Salvar de algo para algo. Isso está implícito aqui no versículo de número 21. Vou ler novamente o verso 21. Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, salvo de algo para algo. Amém, meus irmãos? Olha só. Você foi salvo de algo para algo. Eu e você, Nós somos salvos de algo para algo. Nós fomos salvos do pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos faz errar o alvo. E o nosso alvo deve ser a glória de Deus. Então o pecado, ele nos faz errar o alvo. O pecado, ele nos impede de glorificar a Deus. E o que é o pecado? Mentiras, fornicação, idolatria, e nós poderíamos fazer aqui uma lista imensa de pecados, mas o pecado é sempre isso, algo que nos faz errar o alvo. Então nós somos salvos do pecado para, uma vez salvos dele, podermos glorificar a Deus. Então nós somos salvos para acertar o alvo, para glorificarmos a Deus. Amém, queridos? Quando Cristo entra em nossa vida, por meio de Cristo, nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, vivemos em fidelidade a Deus, amamos a Deus, amamos ao próximo, recebemos a paz do Senhor, ou seja, nós em Cristo passamos a acertar o alvo. Por isso nós somos salvos de algo para algo. Ficou claro, queridos? Próximo slide. Então, em Jesus, as profecias, elas começam a se cumprir. Meus irmãos, pense que as profecias do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós temos muitas profecias, muitas promessas. E essas promessas do Antigo Testamento, as grandes promessas, as grandes profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem na pessoa de Jesus. Elas começam a se cumprir na pessoa de Jesus e elas terminam o seu cumprimento no retorno de Jesus Cristo, na segunda vinda de Cristo. Mas com a chegada de Cristo, as profecias, elas começam a se cumprir. Vamos ver ali Mateus capítulo 1, versos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta, Especialmente aí o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, estava se cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Jesus, ele era tanto humano quanto divino. Ele era humano e nasceu de um milagre, Nasceu de uma virgem. E ele seria chamado de Emanuel, uma referência ao caráter, à obra e à pessoa do Messias, mostrando que ele era o próprio Deus. Então, várias profecias no Antigo Testamento mostram que o Messias, o Salvador, quando ele viesse, ele seria tanto humano quanto divino, Nós costumamos dizer que ele é 100% Deus, 100% homem. E um erro, meus irmãos, teológico, que muitas pessoas cometem é separar as naturezas de Cristo. Agora ele é humano, agora ele é divino. As naturezas não se separam, ele é sempre humano e sempre divino. O tempo todo, até mesmo quando ele estava na cruz. Então isso é importante nós atentarmos, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Esse rei que Mateus está apresentando, ele não é um rei comum, ele é o rei dos reis, ele é o rei eterno, ele é o rei divino, ele é o Deus forte, apresentado lá em Isaías capítulo de número 9.
Então, Jesus como rei, veja o próximo slide. Ele é Deus conosco, e como Deus conosco, Ele é com os doentes para curá-los, Mateus vai mostrar isso, né? Ele é com os endemoniados para libertá-los, com os leprosos para purificá-los, com os perdidos para salvá-los. Essa será a obra do Rei Jesus, o seu ministério, que nós veremos enquanto caminhamos pelo Evangelho de Mateus. Amém, queridos? Alguma pergunta? Próximo slide. José, então, ele recebeu ali a palavra de Deus, né, a palavra do anjo, que era para que ele recebesse em sua casa Maria como sua mulher, e quando Maria desse à luz, quando o menino nascesse, que ele colocasse o nome no menino de Jesus. Foi isso que ele recebeu de Deus, né? Foi essa a palavra que ele recebeu do anjo. E José, diante daquela palavra, ele obedeceu. Vamos ver ali o verso 24 e o verso 25. Capítulo 1, verso 24 e verso 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos um texto espinhoso. Espinhoso, especialmente para os católicos romanos, e não só para eles, né, para muitos evangélicos também, mas vamos lá. O texto, ele nos diz aqui que José obedeceu, e o texto também deixa claro que José e Maria não tiveram relações íntimas durante a gravidez. Porque diz ali, né, verso 25, contudo não a conheceu, e não a conheceu aqui, o conheceu aqui não teve intimidade. Contudo não a conheceu, não teve relações íntimas com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu disse que o texto é espinhoso, porque ele diz, né, enquanto, né, ele não teve relações íntimas, enquanto ela não deu à luz, né, a Jesus. Porque se fosse para ficar claro mesmo que José não teve relações íntimas com Maria, Mateus ia dizer, olha, contudo ele não a conheceu. Nunca. Mas ele diz aqui, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aí fica uma pergunta, né? E depois, eles tiveram intimidade? Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, ter relações íntimas no matrimônio não é pecado. Amém, queridos? Então, tem gente que pensa que ter intimidade é pecado. Não é pecado, biblicamente não é pecado. Deus diz, crescer e multiplicai. Né? Deus não falou isso antes da queda, depois da queda. Deus diz, crescer e multiplicai. Né? Então, ter relações no matrimônio não é pecado. Estar casado e não ter intimidade é pecado. Nós vemos isso, né, em vários textos, como 1 Coríntios capítulo 7 e Gálatas capítulo 5, a Bíblia deixa claro, né, se você é casado e não tem intimidade, você está pecando. E está dando lugar para o diabo dentro do seu casamento, porque o seu cônjuge pode procurar aí alguma coisa fora. Então, quem está casado tem que ter intimidade. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria. Veja lá Lucas capítulo 2, verso 27. Lucas capítulo 2, verso 27. Acho que eu anotei o texto errado. Lucas capítulo 2, verso 7, irmãos. Não é 27, tá? É verso 7. Lucas capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz seu filho primogênito,
Por que ele não deixa claro aqui primogênito e unigênito? Só primogênito, né? Porque os evangelistas vão dizer que depois ela teve mais filhos. Jesus teve irmãos e irmãs. Se vocês olharem comigo lá, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versos 46 e 47. Mateus capítulo 12, versos 46 e 47. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Então, tem outros textos aí, né? Alguns textos vão dar até o nome dos irmãos de Jesus. Ele teve irmãos, né, irmãs, e a Igreja Católica, para defender a sua teologia, vai dizer que eram primos, mas a Bíblia diz que eram irmãos. Próximo slide. Vamos para as aplicações finais. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Ninguém tem dúvida? Então, vamos lá, irmãos. Vamos lá, né? Aplicações. Primeira aplicação. Jesus é o rei legítimo da linhagem de Davi. José é legalmente da casa de Davi. Então, creia em Jesus como rei. E se ele é rei, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Ele é uma autoridade. Se ele é rei, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. A palavra do rei é a palavra de ordem. Segunda aplicação. Podemos tirar uma lição sobre o compromisso de casamento. As relações humanas são muito sérias do ponto de vista bíblico. E foi por isso que José relutou muito antes de despedir Maria. Então, não podemos brincar com relacionamentos humanos. Não podemos brincar com noivado ou com casamento. Nós estamos falando isso aqui, né? E eu sei que se encaixa para poucas pessoas, mas tem muita gente que brinca com com os relacionamentos humanos, né? E é preciso levar a sério. Nós vemos que José ele era um homem justo, ele levava a sério o seu compromisso com Maria. Próximo slide. Nós devemos ser justos como José. José é um exemplo para nós, de homem justo, de homem bom. Ele é exemplo, né, não só para os homens, mas para as mulheres também. A justiça de José estava baseada na palavra de Deus, na lei de Deus. Ele buscou uma maneira justa, ou seja, uma maneira bíblica de resolver seu caso com Maria. Então, como é que eu posso resolver minha situação com Maria? Lá em Deuteronômio diz que eu posso dar para ela uma carta de divórcio e despedir ela, né, secretamente. Não preciso expô-la à vergonha pública. Então, nós devemos buscar na palavra como resolver nossos problemas. É assim que age o homem espiritual. Amém, queridos? Porque o homem carnal, ele vai com as armas carnais, mas o homem espiritual, ele busca viver espiritualmente. E ser uma pessoa justa é acertar o alvo, é glorificar a Deus. E esse é o nosso alvo. O nosso alvo é a glória do Senhor. Próximo slide. Aprendemos também com José que devemos evitar o erro de expor as pessoas publicamente. Ainda que, às vezes, elas estejam erradas. Não expor as pessoas é a melhor atitude. Por exemplo, problemas velados, né, nós não devemos expor. Agora, o que é público deve ser tratado publicamente, mas o que é velado deve ser tratado veladamente. Veja, meus irmãos,
Como é que a gente expõe as outras pessoas? Geralmente pela fofoca, pela língua, né? Dá aquela linguada. Não é verdade? Nossa, está sabendo lá do irmão? Está sabendo da irmã? Ninguém está sabendo, tá? Ninguém estava sabendo, mas vai ficar todo mundo sabendo se a gente começar a falar. Então, melhor é não falar. Amém, queridos? Pensar, né? Puxa, por que essa pessoa cometeu um erro? Porque na cabeça de José, Maria tinha cometido um erro. Ela apareceu grávida. Só foi desfeito isso da mente dele quando Deus falou com ele através do anjo. Mas até então, na mente dele, Maria tinha feito uma coisa errada. Mas ele pensou, puxa, eu não quero o mal para Maria. Eu quero o bem dela. Ele era um homem justo, um homem bom. E assim devemos ser nós. Nós não devemos ficar, né, dando linguada, falando das pessoas. Pelo contrário, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Próximo slide. Aprendemos, né, com José que não devemos temer obedecer a Deus. O anjo falou o que para ele? Não tenha medo. Receba Maria como tua mulher. Obedecer a Deus é o melhor que temos a fazer, ainda que pareça difícil. Porque não foi fácil para José não, irmãos. Não foi fácil para José. Né? Aquela situação. Mas ele teve ali coragem, porque ele recebeu a ordem do Senhor. Próximo slide. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Lembre-se, ser salvo de algo é ser salvo para algo. Por isso a salvação implica em nova vida. Quem foi salvo é nova criatura. Quem não foi salvo ainda é criatura cascuda. Não foi transformado. Mas quem foi salvo é nova criatura. Jesus nos salvou dos nossos pecados. Então, se você ainda percebe, né, que se o pecado ainda tem domínio sobre a sua vida, clame a Jesus porque Ele te salva do seu pecado. E faz com que você viva uma vida de santidade. Próximo slide. Milagres, meus irmãos. O nascimento de Jesus foi um milagre, o primeiro milagre registrado no Novo Testamento. Seu nascimento foi de uma virgem. Isso é um milagre, um grande milagre. Nós cremos em milagres. Vemos ele por milagres, né, por todo o Novo Testamento. Próximo slide. E próxima aplicação, né? Deus, ele é fiel. Amém, meus irmãos? Você serve a um Deus fiel. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 fala sobre isso, né? Deus, ele é fiel àquilo que ele disse. Deus cumprirá tudo o que ele prometeu por meio dos seus profetas e apóstolos, e especialmente por meio de Jesus. Ele é fiel ao que ele prometeu. Então a gente vai lendo os evangelhos e os evangelistas vão dizendo assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito. E Deus sempre cumpre aquilo que ele disse. Deus não cumpre aquilo que ele não disse. Que às vezes, né, a gente quer que Deus faça coisas que ele não disse que iria fazer. Mas aquilo que ele disse, ele fará, porque ele é fiel. E o que Deus requer de nós, queridos? Fidelidade. O Deus que é fiel requer de nós fidelidade. Próximo slide. E última aplicação para nós aqui. Não estamos sozinhos. Jamais estaremos. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Ele é Deus presente em nossas vidas. Lá no Evangelho de Mateus, no final, está escrito, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Não estamos sozinhos, nem um dia Ele sempre está conosco. A Deus, meus irmãos, seja toda a glória. E nós precisamos orar, queridos. Venha o teu reino. Os irmãos vão dizer: pastor, mas o reino já não veio? Por que nós oramos, venha o teu reino? Nós vamos entender enquanto vamos estudando o Evangelho de Mateus. Mais uma vez eu digo a você, leia o Evangelho de Mateus. Para a semana que vem, leia o capítulo 2. E, se possível, leia várias vezes.
e leia com a mente aberta, né? Procurando ver que Jesus é o rei. Mateus procura apresentar o rei. Vamos colocar em pé, querido.